sequencial eu chamo descer ladeira, né? Vamos descer a ladeira. Nessa segunda parte, a gente vai ver o Império Islâmico. E esse Império Islâmico, ele se forma muito rápido, a gente vai ver isso. Mas procura associar o tempo, né, que está vivendo o Império do Ocidente. Porque grande parte dos territórios que são ocupados pertenciam ao Ocidente e a gente não vê barreira, né? O islamismo surgiu no início do século VII, a partir da revelação divina, recebida por um homem de 40 anos, Maomé. Ele nasce no ano 570, portanto no sexto século, com 40 anos, 610, no sétimo século, ele diz ter recebido a revelação divina. Ele vem a falecer em 632. O islamismo é a última religião monoteísta. Eles entendem que o judaísmo e o cristianismo são religiões que tiveram o projeto de Deus, mas que, segundo eles, falharam, né? Os judeus falharam, aí vieram os cristãos, a segunda revelação, e consideram o islamismo como a terceira revelação. A última religião monoteísta falava, rompia com inúmeros deuses dos diversos clãs árabes. Os árabes eram, nessa época, politeístas, tinham muitas divindades. Ah, eu não falei, mas aí está a escrita de Alá em árabe. As memórias das mensagens recebidas por Maomé foram transcritas num livro sagrado chamado Corão, que quer dizer recitação. A palavra Islã significa submissão. Islã significa submissão. Submissão voluntária e incondicional à vontade de Deus. Seus seguidores são chamados de muçulmanos, muslim, que significa, e aí diretamente ao outro sentido, né? Aqueles que se submetem a Deus. Então, a religião significa submissão voluntária e condicional à vontade de Deus. E aqueles que a seguem são os que se submetem a Deus. Maomé, o islamita gosta que chama o nome Mahomet, né? Eu uso o nome aportuguesado, né? Maomé. Significa digno de louvor. Ele nasceu na cidade de Meca, na Arábia Saudita, e era da tribo Quraishita, a mais importante das tribos ou nações que havia em Meca. Seu pai, Abdullah, morreu num tempo próximo ao seu nascimento, e a sua mãe, Amina, veio a falecer quando ele tinha 6 anos. Aqui tem a palavra Maomé, escrita em árabe, está aqui no centro, né? E os árabes muçulmanos aperfeiçoaram sobremaneira esse tipo de desenho que eles fazem, né? Eles não podem, por questão de religiosidade, né, usar as imagens. Então, eles substituíram isso, a gente pode chamar por grafismos, né?
mas que dão efeito, sob o ponto de vista estético, eu acho muito interessante. Aqui uma relação da biografia de Maomé. 610, 40 anos, recebe uma visão do anjo Gabriel que lhe revelou a existência de um Deus único. Ele é apoiado por Khadija, sua esposa, inicia a pregação da nova doutrina sob forte oposição. Em 622, ele foi expulso de Meca. Ele ficou 12 anos pregando numa mesma cidade, que há um só Deus, que é Allah, e que ele havia sido indicado para ser o profeta. Então não pode dizer que o pessoal demorou, né? 12 anos. Aí perderam a paciência com ele e o expulso da cidade. É motivo religioso mesmo. A gente chamaria perseguição religiosa. A cidade, ela é politeísta. Dentro desse politeísmo, existe até grupos de cristãos e judeus, muito minoritários, mas existe, entre os árabes. Aí, quando ele é expulso, né, ele é obrigado a se refugiar numa cidade que tinha próximo, Yatrib, né, que era um oásis. Oásis, a palavra ela é bonita, né, porque ela significa a vida no deserto, né? E a cidade chamava Yatrib, que com a ida Maomé para lá passa a ser chamada Madiná al-Nabi, cidade do profeta, aportuguesando Medina. Esse acontecimento da expulsão dele é, ao mesmo tempo, o início, que eles consideram, do movimento muçulmano. Então, Hégira significa emigração. Então, ele sai, a saída de Maomé. E é o marco inicial do calendário. O calendário muçulmano tem essa marca como início do seu calendário até hoje. 630, tá? 8 anos depois. Ele sai com um grupo pequeno. Já vi fazer referência a 120 pessoas, mas não tem essa informação. Mas é um grupo pequeno. 630, Maomé volta a Meca, comandando um exército de 10 mil homens. Não tem luta. Meca, quando se depara com aquela força, ela entrega os pontos, né? Abre as portas e se entrega, né? Maomé subjuga Meca, e tem aqui a construção árabe, tem aqueles minaretes, né? Que sobe, né? A parte pontuda lá que fica. E ele manda subir nos minaretes, né? Para anunciar a submissão ao Senhor, que é o Islã. Né? Então, eles se congregam, a cidade toda, para se submeter ao Islã. E nesse momento, Maomé ordena a destruição de todos os ídolos que havia num santuário chamado Kaaba, que é um santuário, é um retângulo preto. Eu não coloquei aqui, não sei porque eu podia ter colocado. Se você pegar uma foto de Meca, tá, tem um portão, minaretes, né? E no final tem essa Kaaba, né? Que falam que dentro dela era uma pedra, provavelmente meteoro, tem algumas coisas, mas nesse local tinha assim a proliferação de altares diversos. Então, são todos eliminados. O tempo de Maomé em Meca não é grande, é pequeno. 2 anos. Ele vem a falecer
em 632. E os primeiros 4 sucessores de Maomé são chamados, na tradição árabe, de califas. Os califas bem guiados, porque os 4 primeiros tiveram contato com Maomé. Então eles falam, eles são bem guiados. Califa, gente, quer dizer sucessor, tá? Se eu perguntar na prova, você colocar casa de esfirra, 0. Bom, seguindo. O primeiro califa foi o sogro de Maomé, né? Pai da Khadija, Ali Bar. Nesse período, as leis do Islã começam a ser substituídas, alterando as diversas tradições tribais, buscando dar unidade aos povos árabes. Eles eram muito distribuídos, tá? E funcionava como clãs familiares. Tanto aqueles que eram móveis, os nômades, como aqueles que eram sedentários, aqueles que ficavam num determinado local de forma permanente. O Abibá vai trabalhar com essa ideia de ter tradições, de ter leis, cânones, que padronizassem as diversas tribos e representações sociais árabes. Só lembrando, o Império Romano, nessa época, 600, tinha caído em 476, o ocidental eu estou falando, 476. Tinha tido as invasões nos 500, né? E é o segundo momento, né? Obrigado, Rosimar. Eu estou tirando novamente. O som está melhor agora? Ok, obrigado, Carlos. Tá? Então, o Império ele tinha sofrido no quinto século as invasões, queda, né? No sexto, nova onda de invasões, reorganiza de forma definitiva. Mas é o século que vai ter essa nova, esse novo fluxo de invasões dos povos mais próximos. Vai ganhar o jeitão do Império, né? Daí para frente, do Império não, do Ocidente, daí para frente. Mas no início do sétimo século, ele não pode fazer nada, ele está desarticulado. Então, o avanço do Islã se dá no momento de grande fraqueza do Ocidente. Morre Abibá, tem 2 califas em seguida. Omar, que vai até 644, Otomã, que vai até 656. Então, gente, olha, 632, Maomé morre. 656, com Otomã, qual é a distância? 32 para 56. São 24 anos, é um quarto de século, um pouquinho mais de 20 anos. Nesses 20 anos eles conquistam Egito, Síria, Iraque, Irã, Arábia e chega até Chipre, ou seja, chega lá no meio do Mediterrâneo. Eu parei aqui, mas se eu seguisse um pouquinho mais, 60 anos, eles entram onde que hoje é Portugal e Espanha. Tem razões para isso. Os povos árabes eram tão esfacelados, sem unidade nenhuma. Não é o fato só de ser politeísta, isso ajuda também a não ter força como nação. Eles, como tribo, se reconheceram como nações diferentes. Então, o que vai acontecer?
com o Islã e tendo, eu vou chamar de Bíblia, tá? É Corão, mas vou simbolizar como um livro sacro, né? Como a Bíblia, que é o Corão deles, tá? Na língua árabe, isso faz com que, de certa forma, eu poderia dizer que o pan-arabismo, né? O mundo árabe é diverso, né? Diverso, totalmente diverso, se unificou através do Corão. A gente vai ver isso mais tarde, quando fala de Lutero, que Lutero está num local, a Alemanha não tinha unidade. Para ter uma ideia, ela tinha 7 dirigentes, 7 príncipes. Com todo respeito à Alemanha e ao seu tamanho, e também sob o ponto de vista do Brasil, eles são pequenos, eles não é um país continental. E tinham 7 divisões. E haviam mais de 300 cidades. E quando Lutero consegue fazer a sua tradução e impressão da Bíblia, há um pan-germanismo, né? Aquilo que era disperso se unifica também através da Bíblia de Lutero, né? Então, é legal a gente perceber isso daí. A gente pode dizer, não, peraí, o Ocidente estava esfacelado, frágil, tá? O Oriente não podia fazer as honras da casa e segurar esse grupo. Olha, eu falei que o Império Romano dava guarida, né? Tinha os policiamentos nas cidades, nos grandes fluxos, e tinham legiões estacionadas nos pontos chaves. Todo o Império faz isso. Os americanos fazem isso hoje, tá? Então, havia as legiões distribuídas nesse local, tá? Nesse tempo do sétimo século, um lugar que ninguém se preocupava, nem as forças do Egito, nem as forças de Constantinopla, era com os árabes. Ninguém levava a sério. Eles não conseguiam se conversar nem com eles, se entender nem com eles. Mas através da revelação que Maomé propõe, dá-se não só um processo religioso, mas um processo político de unificação de um povo, né? Quando eu falei do movimento de Jesus, eu falei de 300 anos antes que havia sido a Palestina colonizada, tá? Aqui a gente está no sétimo século, faz 1000 anos que aquela região da Arábia tinha sido colonizada. Poderia repetir aqui, não vou fazer, mas é um período de depressão, de pobreza, de instabilidade política, social, tem bandidagem, tem pessoas que tiram proveito, tem, claro, sempre tem, a maioria, pessoas boas, mas sem esperança, né? Sem fé a ponto de ter um sem número de divindades. Vamos seguir aqui. Bom, era o início de um novo império, tá? Na escolha do quarto califa, aqui começa a mudar as coisas. Até então, parece que era uma continuidade linear do governo de Maomé, de respeito à autoridade, de respeito ao Corão, né? De respeito às tradições ancestrais que não competiam com a nova fé, né? Mas no quarto há uma guerra civil. O último califa bem guiado, se cair na prova, o que é califa bem guiado? É a denominação dada aos 4 primeiros califas, sucessores de Maomé, que assim são chamados pela tradição islâmica por terem tido contato com Maomé. Tá? O último califa, né, ele tem o governo de 656 661,
Ele era, inclusive, da linhagem, né, parente de Maomé. Né? Com ele, encerra o ciclo de califas eleito em consenso com o povo. O que quer dizer isso? Que os sucessores eram eleitos, assim como na igreja, né? Igreja institucionalizada, lá no quarto século, a gente vê isso, pelo menos até o ano 1000, é tranquilo ver, tá? É por aclamação. Vai numa praça, num lugar que tem muita gente, né? E o novo califa é indicado, aceito, eleito, em consenso com o povo. A partir de 630 anos, menos de 30 anos, 29 anos, da morte de Maomé, isso já caiu. Então, o projeto de governo de Maomé é um projeto de 3 décadas. O quinto califa, Muawiyah, estabelece a primeira dinastia. Tá? É o primeiro governo, dinastia sabemos, né? O governo de uma família, do clã Omídia. A capital do mundo muçulmano, até então, né, era Medina, passa para Damasco. Aqui é simbólico também. Olha, está seguindo Maomé, primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto, né, ele não tem mais eleição, acabou isso. Tá? Consenso, nem pensar. Agora é uma dinastia. Né? Então, tem uma pessoa, o filho, o neto, e assim vai. Tá? Mas era na mesma cidade. Olha, Medina quer dizer cidade do profeta. É uma cidade que até no nome respirava Maomé. Então ele pega e se desloca para uma das cidades mais antigas do mundo, que é Damasco. Mas é simbólico. É uma ruptura que há no Islã. Por mais de um século, as tropas árabes foram imbatíveis. 40, olha, 630, 732, tem lutas. E aqui você pode contar, principalmente no avanço do Islã, tá? Entrar no Egito, Cartago, no Mídia, tudo bem. Depois que ele entra na Europa, é que a contenção é maior. Tá? São mais de 20 anos. Mais de 20 anos sem ganhar uma batalha, de 711 a 732. Olhando no retrospecto, quase um centenário. Né? Ora, eu não sei, se a gente vivesse lá, será que a gente ficaria na dúvida? Pô, será que eu estou do lado certo? A gente só apanha, a gente só perde. Tá? 732, o avanço islâmico foi finalmente detido, né, na cidade de Poitiers, por Carlos Martelo, também você vai ver Carlos Martel, né? Ele tem esse nome porque ele tinha um martelo grande, acho que não tão grande como o Thor, né? Mas tinha um martelo grande, então eles lutavam com espada, lança, né? Esse tinha um martelo, e a predileção dele era acertar a cabeça do outro, né? Essa dinastia Omídia, né, que a gente estava falando dos árabes, seguiu no poder até 750. Olha que longevidade. Quando, por uma intermédio de uma revolução, sobe outro grupo. Tem uma revolução interna, né, política, e outro grupo de poder faz guerra e coloca no poder a dinastia abássida. Gente, guerra de poder, tá? Uma nova capital foi construída pelos abássidas. Eles não queriam Medina e não queriam Damasco. Tá? Uma respirava Maomé, outra respirava os Omídias. Né? E eles queriam uma capital genuína abássida. E aí é fundada a cidade de Bagdá, em 762. Bom, já falamos que a dinastia Omídia foi até 750, a Abássida vai até 1258. Ó, a gente está falando de uma dinastia que dura mais de 500 anos.
Não é diferente do Ocidente. É a mesma coisa, talvez mude o nome, né? Mas é a mesma coisa. Tá? Após a ascensão no poder, a dinastia Abássida convida representantes daquela que foi derrotada, Omíad, para um banquete. Olha, foi um convite que parecia restaurar a unidade, né? O sonho de Maomé de seguir para a crença que ele entendia ter recebido, de seguir as leis do Islã sem guerras, né? E o objetivo era celebrar a paz entre as duas partes. Bom, nesse banquete, os abássidas planejam e executam um assassinato em massa dos omíadas. Só escapa um a nado, não sei o nome do rio, eu vi, mas não gravei, não gravei, nem marquei. Só um escapa, né? Pula no rio, vai a nado e vai fugindo dali, Abd al-Rahman. A Europa havia sido alcançada pelos muçulmanos em 711. Na ocasião, derrotaram, veja a ligação, né? Os visigodos e tomaram Córdoba e Toledo. Essas cidades passam a ser centros de cultura, de ciência, desenvolvimento. E nesse local que seria futuramente Espanha, né? Eram cidades-estados espalhadas. Aliás, o foram até o século XV, quando Isabel e Fernando, né, vão juntando Castela, Aragão, e vão pegando outras cidades, vão pegando Toledo, vão pegando Córdoba, e formando aquilo que se chama hoje Espanha. Nesse tempo, as invasões árabes formam um império chamado Al-Andalus, que é o Império Árabe Europeu, né? Tem canções, tem peças, romances, falando da Andaluzia, né? Faz menção a esse local, que, assim como Portugal, né? Espanha tem uma presença muçulmana muito forte, tá? Espanha mais. Abd al-Rahman, após o massacre, foge, refugia-se na Espanha e vai conquistando o poder até se estabelecer lá, ele, último descendente, a dinastia Omíada no Ocidente em 755. Né? Se a gente olha essas datas aqui, a gente vê que às vezes demora 30 anos, 3 décadas, 2 décadas, 4 décadas para formar. Então a gente vai ter 2 poderes muçulmanos. E há um conflito dinástico, né, das famílias reais. Abássida, no Oriente, que tinha derrotado os Omíadas, e Omíada no Ocidente. Eles se odeiam. Um quer devorar o outro. Tá? Isso provoca um isolamento no desenvolvimento da Espanha. Não tem influxo, né, de forças do Oriente para o Ocidente, porque eles estão em tensão. É interessante que, do lado cristão, o Ocidente pega o apoio aos abássidas. Por quê? O problema do Ocidente são os omíadas. E o cristão do Oriente, estou falando de Constantinopla, apoia os omíadas, porque a questão fronteiriça são os abássidas. Quando a gente olha a divisão política e a relação internacional nesse tempo, a gente percebe claramente que a motivação nada tem a ver com a fé, com a religião, e sim com as forças que estão no poder.
Tá? O Islã, no Oriente, com os abássidas, atinge o seu ponto mais alto, ponto mais elevado, o seu apogeu. Curiosamente, os impérios muçulmanos fazem esses eixos distintos, né, que falamos. Os abássidas fazem o Tratado de Paz com Carlos Magno. Tá? Aqui eu já estou mais à frente. Né? Carlos Magno está por volta dos 800, 770, 800. Ele é eleito imperador. Lembra que o Ocidente ficou sem imperador, né, desde 476. A força mais influente, já falei em algum momento, que era a igreja. Só que a igreja não dá conta, porque o Ocidente estava pior do que quando estava no Império, porque no Império tinha uma burocracia e tinha assim uma unidade confederativa. Agora multiplicou aquele negócio, ficava difícil, né? É um serviço de bombeiro, tem incêndio ali, tem incêndio lá, ou seja, tem problema aqui, tem problema lá, tá? Das mais diversas. A igreja vai se notabilizar nesse tempo, sim. Mas chega um tempo a igreja fala, não, chega, não dá para seguir aqui. Ficou 324 anos sem imperador. Então, no dia 25 de dezembro do ano 800, a igreja, o Papa, né, pega o rei dos francos, que era o rei mais poderoso do Ocidente naquele tempo. Rei forte, dominador. É meio esquisito, porque ele é muito bruto, mas era cristão. Né? A igreja pega e o coroa imperador do Sacro Império Romano. Lembra Constantino protegendo a igreja? Se eu tivesse um quadro aqui, eu colocaria assim. No tempo de Constantino é Estado, Roma, organograma. Desce um traço, igreja. Ele chamava concílio, ele tomava conta da disciplina, ele pagava a conta dos concílios, ele arrumava posições-chave e de destaque na sociedade para os líderes cristãos, inclusive como advogados. E quando eram acusados por ser cristão, o cristão chegava e falava, como posso ter um juiz que não é cristão para entender minha fé? Então, Constantino permitiu até que bispos, líderes cristãos, advocassem, usassem toga de advogado, que além do lucro que ganhava, tinha um respeito na posição. Então, Estado e Igreja. Ano 800, quando a Igreja coroa ou inventa o imperador, é Igreja e Estado. Vamos voltar para a tela. Carlos Magno tinha o contato com os abássidas, pela distância. Omíadas se aliam aos bizantinos. O processo de islamização foi rápido e consolidou-se no mundo árabe, no mundo persa e principalmente na Espanha. A partir do século X, ocorre reviravoltas no mundo muçulmano e surge um califado no Egito, de ordem xiita. O califado é menor do que o império. Bom, como reflexo, Abd Rahman III, aqui a gente está já uns 200 anos antes daquele que fugiu, né, da armadilha abássida, funda em 928 o Califado de Córdoba, que dura até 1031. Esse Abd Rahman III foi sucedido por seu filho, Al-Hakim II, e esse por Al-Mansur, quando o Império Muçulmano da Península Ibérica chega ao ápice, em especial no sentido militar. Al-Mansur, inclusive, não era da família, mas ele era uma espécie de governador geral, né? Um nome que se dá, não no Oriente, no Ocidente, no Oriente eu não sei que nome dá, mas no Ocidente é mordomo. Às vezes a gente tem a visão do mordomo, né? Por exemplo, Mordomo de Dom Pedro II, né? Tem um livro, o Mordomo do Imperador.
que são as memórias do mordomo de Dom Pedro II, né? Ele pensa, não, é alguém que leva, sei lá, a comida, vê se a casa... É como se fosse uma hospedagem, né? Não, é muito mais do que isso. Ele olha a tesouraria, ele é um secretário-geral. No caso aí do Brasil, o mordomo do imperador era o principal executor quando construiu Petrópolis, né? Então, esse Al-Mansur é um nome que se destaca, tá? Que não era da família, mas pela sua habilidade, ele consegue depois galgar a posição mais alta daquela, daquele grupo. Al-Mansur enfrenta o fortalecimento da região norte, Portugal, Castela, Navarra, faltou uma vírgula aí, Castela, Navarra e Aragão. Aliás, Portugal se torna independente, teria que confirmar, mas acho que é 1095, mas é no século XI, né? E se coloca independente por um decreto papal. Tá? E esse decreto papal sai em resposta à expulsão dos muçulmanos, dos árabes, do Condado Portucalense, em Portugal. Tá? Então, século XI. Aí você vê como o catolicismo é arraigado no português, né? E também no brasileiro. Quando eles chegam aqui, eles são, né, devotos, né, dessa fé. Bom, com a queda do Califado de Córdoba, em 1031, vai ter um novo modelo político. Tá? Não vai ter mais aquelas dinastias e califados, mas vai ter um outro modelo, que é o Tauif, pequenos estados, cidades-estados, governadas por um emir independente. Então, aqui não é o sultão, mas é o emir. Esse novo tipo de governo, formado por micropoderes, que são as cidades-estado, estabelece interessantes tipos de relacionamento e aliança entre cristãos e muçulmanos. Olha, alguém pode falar, não, peraí, então eles estão fraquejando na fé. Eles entraram lá em 711, 320 anos depois, a gente está falando que tem grupos que têm bom relacionamento. Pô, imagina morar num local 320 anos, quantas gerações são? Eu não creio que passasse de 30 anos a média. Mas vamos colocar entre 25 e 30 gerações, sabe? 25, 30 gerações e tem uns grupos que se aproximam. Tem um personagem mítico que representa bem esse tempo, Eucide, né? Por quê? Porque Eucide é o nome árabe que os árabes, né, dão para ele, o campeão Eucide, né? Então ele tem aliança com moçárabes, com aqueles que são mistos, né, cristão e muçulmano, e aqueles que são árabes. E ele faz uma aliança no momento de expulsão dos árabes das terras, dos territórios ali da Espanha. É claro que eles se viam como da terra, mesmo sendo árabes. Olha, depois de 300 anos, 400 anos, 500 anos, não dá para querer que eles tenham um senso de nacionalidade primitiva a tal ponto de estar do outro lado das forças. Tá? Mas tem muito preconceito, tanto de um lado, muçulmano, tá? Como do outro lado, cristão. Né? Tem um filme que é bem antigo, né? Charlton Heston, Sophia Loren, se não me engano, que trata esse assunto, né?
E é um filme que eu acho que elabora muito bem isso, tá? Ele elabora o mito de Alcide, que é alguém que entra na história, e aí quando alguém entra na história, ele supera até a sua vida, né? Real, humana, né? E apresenta também esses relacionamentos, apresenta assim o ato de força das monarquias espanholas e a fragilidade, as intrigas que haviam dentro daquele ambiente conturbado, né? Como todo ambiente político o é, né? Vale a pena. Deixo uma recomendação aí. A extensão do Império Árabe nas costas do Atlântico, desde as costas do Atlântico até a fronteira da China, proporcionou oportunidades de contato com diversas culturas e descobertas. Em 751, por exemplo, eles tomaram contato com o papel, que é de origem chinesa. Aliás, o que tem de coisa chinesa é brincadeira, né? Ainda no século VIII, eles aprendem a numeração decimal, inventada na Índia. Então, é um império que interage com a cultura e traz para si aquilo que a cultura tem de principal. Tem uma parte também, lá por volta do ano 1100, mais 1100, que a medicina árabe está muito mais avançada do que no Ocidente. Tem um filme que talvez vocês tenham visto, A Cruzada. Alguém viu A Cruzada? É um filme que rodou muito, tanto TV, streaming, né? E também, sabe aquelas caixinhas, né, que havia no mercado, essas coisas. A Cruzada é um filme também fácil de achar. Ele fala da Terceira Cruzada, né, e fala o encontro a tomada de Jerusalém pelo Saladino. Tem um momento que vai o rei de Jerusalém, que estava com lepra, ele usa até uma máscara, isso é histórico, tá? Rei Balduíno IV. E ele se encontra, né, com Saladino. E no filme, o diretor coloca, né, o roteirista, sei lá quem escreveu isso, coloca um oferecimento de Saladino. Ele fala, se quiser, eu posso lhe mandar os meus médicos. Né? Quem não está acompanhando, que arrogante, isso, aquilo, pensa que é o melhor, isso e aquilo. Não, não, gente. Realmente o grau de desenvolvimento era muito melhor, o árabe. Na teologia, nesse tempo, Toledo, Córdoba, que a gente falou, era sempre teológico. A escolástica utilizou elementos da teologia árabe para trazer Aristóteles. Aristóteles entra, a gente sabe, século XIII, Tomás de Aquino e tal, mas entra do lado cristão via árabe. Duas escolas teológicas, Averroes e Avicena, são escolas de teologias fundadas no Ocidente, portanto, cristãs, tá? E com embasamento teórico no Oriente. Então, só para a gente ter uma percepção também. Bom, quando Cristóvão Colombo, Cabral e a sua turma vêm para as Américas, os instrumentos marítimos, né? Desde a bússola, não me pergunto os outros instrumentos, mas tem os outros instrumentos, será que é barômetro? Mas tenho receio. Mas para ver evento, para ver as outras coisas, tá? Eram árabes.
A tecnologia deles superou em muito a tecnologia do Ocidente. Tá? Alguém pode falar, pô, também, num local que fica há séculos com o sistema feudal, você queria que desenvolvesse? Tá? O sistema deles são dinastias, impérios, tá? Mas desenvolveu mais. Bom, voltando para a nossa tela. Esses contatos permitiram não só usufruir dessas invenções, mas também desenvolver uma cultura superior ao Ocidente cristão, que eu falava antes. A forma de organização política também diversificou-se, contando, no final do século XI, com cidades-estados, califados, com diversas dinastias rivais, muitas delas de etnias diferentes. Interessante isso, né? Tem um preconceito racial, acho que é o racismo estrutural na veia, né? Quando fala que a África, né, Nordeste e Norte da África, chama de África branca, como quem morasse ali, no Norte e Nordeste da África, fosse loirinho de olho azul, né? Com pele cor de leite. Não é assim, tá? E é isso que a gente está vendo também no ambiente muçulmano. Posteriormente, em 1085, os cristãos, liderados por Alfonso, tomaram a cidade de Toledo, ponto estratégico, militar importante, cultural também. Essa conquista inicia o processo de forte aproximação da cultura cristã com a cultura muçulmana. Alfonso, acho que é o... É que nem o Cid, né? Só que ele é rei. Ele se proclama rei e fala, olha, eu estou numa cidade que tem cristão e muçulmano, tá? Não tem cabimento cuidar só de cristão ou de muçulmano. Eu sou rei de cristão e de muçulmano. Ele dizia, eu sou cristão, mas se tiver um julgamento de um muçulmano, eu vou trazer as prescrições do Alcorão para que o muçulmano atenda, né? Que legal, né? Aqui no Brasil, a gente com uma politização meio forjada, né? Com muita mentira, foi a matéria básica, fez que muitas divisões houvesse, igrejas, famílias, colegas de trabalho, amizades antigas se desfizessem em nome de uma política de ódio, né? Exemplos de sabedoria como o de Alfonso seria legal para a gente também, né? Os muçulmanos, fortemente debilitados no campo militar, solicitam auxílio do norte da África, nesse tempo do avanço de Alfonso, tudo, chamando os almorávidas, que ficavam na região de Marrocos. Os exércitos africanos conseguem conter as forças cristãs, estabelece-se a dinastia dos almorávidas. Tá? É uma dinastia que fica quase 6 décadas. Os cristãos conseguem, depois disso, derrotar essa dinastia, e os muçulmanos diminuem o seu poder, né, e vão formar um modelo de governo tipo Taoif, né, que são as cidades-estados. A fragilidade militar fez com que o chamado de socorro dos muçulmanos do norte da África se repetisse. Só que agora aqueles que tinham socorrido e ficado, né, pede socorro. Dessa vez surge uma outra dinastia, almohadas, chamados guerreiros do deserto, os unificadores. A obstinação dos cristãos por dominar por completo a Península Ibérica faz com que a situação de declínio do poder muçulmano fique cada vez mais evidente. No século XIV, a presença muçulmana restringe-se ao sul da Espanha. Mais especificamente, né? Mais especificamente, a cidade de Granada, né? Os exércitos africanos são chamados
mas não consegue repetir os êxitos anteriores do Almorávidas e dos Almohadas. Essa fragilidade faz com que esse processo, está repetido aqui, né? Se repita, e aqui, finalmente, né? Vou tomar uma liberdade que vocês não vão conseguir fazer aí, que eu estou com o original. A queda de Granada, em 1492, assinala o término do governo árabe em questão de cultura, tá? Eles entraram em 711, saíram em 1492. Eles ficaram 781 anos. Quantas gerações dão isso? Não tenho a mínima ideia. Eu diria que quase 70, 60, entre 60 e 70 gerações. O processo cultural está estabelecido, não importa a fé que vai ter, não importa o tipo de governo. Está nos poros de todos que lá estão, da cultura. Por isso que a cultura, né, desses povos tem que ser respeitadas como diferenciadas. Não estou falando de religião, não, estou falando da cultura de quem nasce num lugar desse. E quando a gente vê influências que passam para a gente, a presença dos muçulmanos continua, alguns, né, por influência dos senhores de terra, né, os feudos cristãos. Somente em 1708 foi assinado o decreto final da expulsão dos muçulmanos da Espanha. Gente, esse é o panorama que eu tentei trazer desde o início do movimento, né, Maomé, passando pelas diversas dinastias, diversos califados, disputas, intrigas, desenvolvimento, guerras, tá? Até mais ou menos o tempo da Reforma, né? Só para ter uma base aí. Seguindo aqui, e a gente já está fechando, só entrando nas leituras, eu deixei duas. A respeito, Carlan, as invasões germânicas e o Império Romano, conflitos e identidades no Baixo Império, né? Então, atenção, aqui vão ser nomeadas várias nações, e eu espero que seja de utilidade para vocês, tá? E o segundo, do Ricardo Costa, eu gosto muito das publicações do Ricardo Costa. Ele fala da expansão árabe na África, né? Não sei se vocês notaram, mas a expansão sai lá do Oriente Médio, mas a calha, né, o corredor de invasão é Nordeste, Egito, Norte da África, entrando na Península Ibérica, né? Ele trabalha a expansão árabe na África e os impérios negros de Gana, Mali e Songhai. Ele trabalha do 7º até o 16º século e trabalha também com a questão, já que está trabalhando com os impérios negros, né, da escravidão, né, da captura, da venda, desse comércio infame de escravos. Hoje nós usamos Anderson, Passagens da Antiguidade para o Feudalismo, Gonzalez, né, Era dos Mártires até Era dos Sonhos, e Walker, História da Igreja Cristã. Aqui faltou uma bibliografia, que é a História da África. Eu vou ver se eu anexo em outro material. Podemos ficar por aqui, pessoal? Tudo bem? Ok. Ok, então. Então, uma boa semana para vocês, Deus abençoe, tá? E hoje vocês falaram muito pouco, né?
Eu não dei muita chance, tinha muito material, né? Eu Mas fiquei, numa outra... Oi? eu fiquei aqui preocupada, eu disse, meu Deus, como eu vou fazer essa prova? É muita coisa. Ah, mas vai ser boa. Vai ser boa. É, né? Pedro, você quer falar? Ou Professora, quer se despedir? Sim. eu, eu migrei do presencial para o EAD e estou meio perdido aí. Eu fiz o primeiro resumo, só que eu não fiquei meio perdido para onde enviar. Tá ok. Olha, deve ter uma plataforma para colocar isso, mas eu tenho certeza que a Jéssica, que está nos acompanhando, ela vai te dar suporte, tá? Que aí ela te fala qual o local da plataforma que está e aí você manda, tá ok, Pedro? Ah, tá ok. É que no presencial era um sistema, aí mudou, né? E fiquei meio Certo, perdido aqui. certo. Professor, Obrigado, pegando o viu? gancho do nosso colega, Sei. até quando tem que entregar esse trabalho? Olha, Esse tá marcado lá, mas é no Dia no final. 16, se não me engano. 16, né? Não, dia 17. 17. Quem dá mais? Rosimar, eu agradeço tanto o Matias como o Carlos, que estão nos ajudando. É 17, Mas- professor. 17. Está no sistema a data. A Jéssica atualizou 17/3. Do 3. Tá. Então, legal, legal. Tá bom. Então, tá no sistema aí, então tá tranquilo, né? Ok. Ok. Mais alguma coisa? Não, é só. Não? Tá certo. Então, ficamos por aqui, pessoal. Um abraço a todos, todas, tá? Uma boa semana. Deus abençoe vocês. Semana que vem, se o senhor permitir, a gente está de volta aqui e a gente vai falar sobre papado e monasticismo, tá? Então, venham preparados, Obrigado, que vai ser professor. só bênção. Papado e monasticismo vai ser tranquilo, tá ok? Abraço, então. Boa noite. Obrigada, professor. Foi, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Bom descanso, professor. Bom descanso, turma. Tchau, pessoal. Boa noite.